Graça e paz a todos. É de muita alegria estar aqui mais uma vez podendo compartilhar o ensino escriturístico com vocês. E hoje iremos falar sobre esse tema polêmico, livre-arbítrio. Iremos tratar sobre a sua origem, também quem empregou esse termo e a sua definição segundo Agostinho de Hipona. Então temos aí Zenão, Tertuliano e Agostinho de Hipona. Antes de mais tudo, quero pedir para vocês que vejam a descrição do vídeo. Lá tem a minha chave Pix para que você possa estar abençoando o meu ministério aí com um valor considerável, para que eu possa trazer temas mais profundos e polêmicos com base histórica, filosófica, teológica e, logicamente, quando eu falo teológica, escriturística. Bora pro vídeo? Temos aqui um pouco sobre o estoicismo, lembrando que o estoicismo ele surge quase simultaneamente com o epicurismo. O epicurismo foi criado pelo Epicuro, mais ou menos aí no século 3 antes de Cristo, é aproximada essa data, ok? Então, o estoicismo ele é um movimento filosófico que surgiu na Grécia Antiga e que preza a fidelidade ao conhecimento. Então, eles prezavam a ideia do conhecimento. Se vocês observarem o termo filosofia, ele já mostra que a pessoa ela é um amante do saber, ela gosta de saber, ela gosta de conhecer, ela é uma pessoa que traz bases concretas aquilo que de fato é o conhecimento de determinados assuntos. Então, o estoicismo, eles tinham essa crença, essa concepção, essa convicção do conhecimento. E isso acabava fazendo com que eles desprezassem todos os tipos de sentimentos externos, como, por exemplo, a paixão, a luxúria e demais emoções. O estoicismo filosófico foi criado por Zenão, como eu tinha dito anteriormente, na cidade de Atenas, e defendia que todo o universo seria governado por uma lei natural, divina e racional. Então, temos aqui um resumo sobre o estoicismo. O estoicismo, segundo o autor da teologia sistemática, filosófica e histórica, Alistair, ele menciona que a primeira vez que foi usado esse termo foi com os estoicos, e por isso que eu trouxe essa definição e resumo sobre o estoicismo, porque eles foram os primeiros a usarem esse termo que é muito conhecido hoje em dia no século XXI. Porém, ele foi empregado por um cara muito erudito, mais ou menos no século III depois de Cristo, chamado Tertuliano de Cartago. Tertuliano, ele era advogado, teólogo, e o mais interessante é que ele atuava como apologeta. Naquele período, existiam dois tipos de apologetas. Tinha o polemista e tinha o apologista. Ele atuava contra as heresias internas da igreja, então todas as heresias que pudessem vir internamente, eles eram responsáveis em defender a teologia ortodoxa, e tinha também as heresias que eram externas, elas vinham de fora, mais ou menos como se fosse o Estado empregando aí as heresias para dentro da igreja. E geralmente, quando o cara ele era polemista, ele não era apologista. Porém, Tertuliano ele atuava nesses dois termos, tanto como polemista quanto apologista. Então, ele foi responsável pela criação de 509 substantivos, 284 adjetivos e 161 verbos. Isso na língua latina, que já estava atuando ali naquele período. E por ele ser responsável por essa criação, ele acabou empregando alguns termos, como liberum arbítrio, trinitas, persona, e
é interessante porque ele usando já esse termo livre-arbítrio, ele já começa a ser usado nesse período aí, século 3, século 4 depois de Cristo. Isso é interessante, porque já naquela época já tinha uma concepção, uma definição do que de fato era o livre-arbítrio. E Agostinho de Hipona, ele também era um teólogo e apologeta. Ele é famoso também pelos seus debates, principalmente contra Pelágio, a qual envolvia 4 pontos da controvérsia, como livre-arbítrio, pecado, graça e motivos da justificação. Porém, Agostinho de Hipona, ele acaba usando mais esse termo livre-arbítrio. E por usar o termo livre-arbítrio, ele é um pouco diferente daquilo que conhecemos hoje como livre-arbítrio. Geralmente as pessoas elas confundem livre-arbítrio com livre agência. Isso eu não estou envolvendo o calvinismo no meio. De fato, há uma concepção errada do que de fato é livre-arbítrio. As pessoas falam que livre-arbítrio é uma ação humana a qual ela age sem uma influência, apenas com a sua volição em querer fazer algo. Por exemplo, eu visto esta camiseta, eu usei o meu livre-arbítrio. Porém, a concepção é tão misturada, mesclada com questões errôneas, que da mesma forma que eu tomo essa ação de vestir essa camiseta, eu tomo a mesma ação para ir até Deus. E não é a mesma coisa. Ir até Deus não é a mesma coisa de você vestir uma camiseta ou de você pegar e comprar um livro. Não é a mesma coisa. Não é. É bem diferente. Então, o que de fato é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio vem do latim liberum arbitrum, originado do estoicismo e introduzido por Tertuliano no século II, na Igreja do Ocidente. Lembrando que o Ocidente eles falavam latim e o Oriente falavam o grego. Então, corrigindo a minha fala anteriormente, Tertuliano do século II depois de Cristo, e esse termo livre-arbítrio ele foi originado pelos estoicos, introduzido por Tertuliano aí no século II, e esse termo ele foi conservado por Agostinho. Mas o que de fato é o livre-arbítrio segundo Agostinho? Primeiro, é a existência da inerente liberdade humana. E segundo, o livre-arbítrio foi debilitado e enfraquecido. Ou seja, Adão e Eva, eles tinham o livre-arbítrio. Eles eram isentos de questões internas e externas e podiam agir de modo bom a buscar a Deus ou a negar a Deus. Esse é o livre-arbítrio. É você ser isento de qualquer influência interna ou externa. E quando Adão e Eva, eles pecam, lembrando que Adão é o nosso representante, por isso que seguimos a concepção federalista, esse livre-arbítrio, ele existe em nós, segundo Agostinho, só que ele é debilitado e enfraquecido. Então, toda vontade que o livre-arbítrio ele gera é uma vontade pecaminosa. A vontade, ela não é de buscar a Deus, mas é de se afundar no pecado. O livre-arbítrio, no Éden, era isento de qualquer influência e ele poderia tomar uma ação neutra. Só que, após a queda, o livre-arbítrio ele fica enfraquecido e debilitado por conta do pecado. Logo, toda a ação, todo o pensamento e toda a fala do ser humano passa a ser algo pecaminoso. Não passa a ser algo bom, algo que de fato agrada a Deus ou algo que se achega a Deus. Pelo contrário, a gente acaba
transgredindo as leis pré-estabelecidas por Deus, a gente acaba indo contra tudo aquilo que de fato é harmônico, socialmente falando, e a gente acaba até mesmo indo contra a nossa prioridade de conservação pessoal. Isso eu falo tanto física quanto psicológica e espiritual, logicamente. Então, o livre-arbítrio, ele se inclina ao pecado hoje em dia. Segundo Agostinho, temos ainda o livre-arbítrio, mas não temos a capacidade de usá-lo para o bem. A capacidade que temos para usar o livre-arbítrio só é uma: o declínio para o pecado, o declínio para a maldade. Então, o livre-arbítrio, após a queda, ele é presente no homem, porém, a ação, a vontade que o ser humano tem é apenas de pecar. Basicamente, vemos que isso é totalmente contra o que é ensinado hoje, e isso acaba até mesmo mostrando para a gente que o ser humano ele é mais depravado do que imaginamos. Porque geralmente colocamos até um pouco de santidade no ser humano, porém, não tem como falar que o ser humano tem alguma coisa de bom para poder fazer e usar. Porque até mesmo as nossas motivações são egoístas. Até mesmo. Se lermos Romanos 3, Paulo ele fala o seguinte: não há um justo, nenhum sequer. Todos extraviaram, ou seja, todos se desviaram daquilo que Deus colocou, dos caminhos de Deus. A gente acaba, então, vivendo em pró do pecado. E a única pessoa que pode tirar a gente desse lamaçal, dessa vida totalmente depravada, é o Espírito Santo, a qual regenera o homem, vivifica o homem, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que ele possa reconhecer que ele é miserável e necessitado de um Salvador. Porque o homem por si só, ele não consegue chegar a tal conclusão. Então, o livre-arbítrio, ele é a inclinação total ao pecado. Então, essa concepção, essa definição é a correta definição do que de fato é o livre-arbítrio após a queda do ser humano. Ok? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.